Por que você está aí? 1 hora mais ou menos, não sei. Nem olhei o relógio. Não sei por que você insiste em vir sempre aqui. Esse lugar me traz boas sensações. Eu me sinto melhor aqui. Mas não te lembra muito dele? Eu fico ouvindo o barulho do vento, o som das árvores, esse silêncio. Acho que o vazio que tem dentro de mim encontra uma companhia. Meu irmão, você precisa reagir. Papai morreu faz mais de 1 ano e você continua assim. Ai, estranho demais. Tô estranho, né? Tá. Não sei. Deve ser alguma coisa, sei lá. Mas a vida continua. Você tem que lembrar que você tem uma esposa querida, filhos criados, educados, encaminhados na vida, um bom trabalho, uma casa linda. O que mais uma pessoa pode querer? Sem contar que vai ser vovô logo logo. Você ainda me lembra? Claro. Mas, Ana, de que adianta? Que adianta? Como assim de que adianta, Mateus? Bom, eu não sei do que adianta, mas você precisa se conformar. Papai se foi, logo logo nós iremos também. Mas é esse o problema. Desde que o papai se foi, eu fico aqui pensando sobre a vida. Aliás, eu penso muito mais sobre a morte do que sobre a vida. Você tem que lembrar menos da morte e mais do papai em vida, das lembranças que ele deixou, do exemplo. Eu guardo as lembranças do papai com muito carinho. Mas eu sinto a falta dele e isso dói muito. Ai, meu irmão, mas dói para todo mundo. Pessoas morrem todos os dias, não é verdade? E conseguem manter a vida, seguem adiante. Não podem ficar assim como você, se lamentando o resto da vida. Ele nos deixou boas lembranças. Ele deixou um bom exemplo. Eu tenho certeza que se ele estivesse hoje Ana, aqui... a vida não é um álbum de fotografia. Ai, meu irmão. Sabe o que eu acho? É que você está precisando de um bom tratamento, sabe? Um bom psicólogo. Olha, Será que você está com depressão? Deprimido assim? faz assim, deixa eu tentar. Imagina que você tem $1 milhão. $1 milhão, imagina. Mas $1 milhão é muito dinheiro? Eu poderia comprar muitos relógios, trocar meu guarda-roupa inteiro. $1 milhão e você resolve gastar tudo isso em Sapatos. álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas, meu irmão? Álbum de figurinhas. Um bom terapeuta não vai ser suficiente. É caso de hospício. Ai, meu pai, era só que me faltava. Primeiro, a morte do meu irmão. Agora a morte do meu pai e agora a loucura do meu irmão. Ai. Ana, mas é isso que você está me dizendo. É isso que todas as pessoas dizem quando eu fico pensando no sentido da vida. Olha, sente um pouquinho, fecha os seus olhos. Sinta o calor do sol na sua pele, o vento no seu rosto, ouça o canto dos pássaros. Não é lindo? É lindo, meu irmão, mas o que isso tem a ver? Ouça. Tá bom.
Tem as árvores, olha, tem as árvores, tem todo esse resto. Lindo. A grama, o sol, o ar. Além disso, temos nós, eu, você, nossa família, Claro, claro. nossos pais. E quanto vale tudo isso em dinheiro? Em dinheiro, meu irmão, isso não tem valor. Então, Ana, é muito precioso para acabar tudo quando a gente morre. Não pode. Quando o corpo cai na cova, acabou? Não pode ser só isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, Ana, quando eu sento aqui e fico pensando, é nessas coisas. Papai deixou um belo exemplo de vida pra gente, ele nos inspirou. Mas eu sinto a falta dele. Isso dói muito. Nós nos acostumamos muito com a companhia um do outro, né? Mas pensando sobre aquele hipotético $1 milhão, eu já tenho uma ideia muito melhor. Que? Eu acho que eu entendi. Que tal se a gente pudesse gastar tudo com festas? Festa? Claro! Festas onde a gente poderia reunir a família, os amigos, a família da sua esposa, a família lá do meu sogro. Nossa, seria divertidíssimo todos reunidos. É isso. Um dia a gente ainda vai reunir todo mundo. Eu sinto, a gente vai. Eu sinto. E mais uma vez estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês e esperamos sinceramente que todos possam ter apreciado a programação que hoje foi preparada com carinho a cada um de vocês. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única razão: para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Pater Remon. Esse é o título da série de mensagens que estamos concluindo hoje. Durante as últimas 8 semanas nós temos analisado em detalhes aquela que é a mais conhecida prece ensinada por Jesus Cristo aos seus seguidores, o Pai Nosso. Por sinal, Pater Remon são as palavras originais em grego exatamente do início da oração do Pai Nosso. E finalmente hoje nós chegamos à última sentença. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje, queridos, a mensagem centra-se nessas 3 importantes palavras: reino, poder e glória. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E antes de pularmos diretamente na mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês como essas 3 palavras são fundamentais para a existência de todas as coisas. Em outras palavras, e ouçam bem isso, queridos, você nunca entenderá a história humana até que você entenda reino, poder e glória. E, queridos, antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender que a história nada mais é do que parte da história de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, em quem o reino, o poder e a glória encontram significado. Na realidade, tudo que existe foi criado para esse propósito. Reino, poder e glória. E você nunca saberá o real propósito que Deus tem para a sua vida se você não entender o reino de Deus, o poder de Deus e a glória desse Deus. E me permita explicar isso de uma forma diferente. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o seu plano para a história humana. É o plano eterno que Deus tem a nós. A vida como hoje conhecemos, queridos, é apenas um parênteses dentro da eternidade de Deus. Seu plano, seu reino, envolve muito mais do que aquilo que nós podemos perceber com os nossos 5 sentidos. O plano de Deus, queridos, envolve muito mais do que a história. O plano de Deus envolve a eternidade. Imaginem comigo uma viagem de avião. Aqui de São Paulo, por exemplo, a Londres. Você cruza o Atlântico.
Depois do momento em que é permitido você soltar o seu cinto de segurança, depois que o jantar é servido, se não há turbulência, você pode caminhar dentro do avião. Você tem uma certa liberdade. Mas há um limite. Você não pode controlar o avião. Você tem liberdade dentro de limites. Queridos, assim é o reino de Deus. Assim são os planos de Deus para a história humana e a eternidade. E o seu poder, hein? Onde entra em cena o poder de Deus? O poder de Deus, queridos, é aquilo que Ele utiliza para cumprir seu plano, seu propósito. E Ele não cumpre a sua vontade através de marketing, de vendas, de produção, de propaganda. Não. Deus cumpre seus planos através de ferramentas humanas. Ele cumpre seus planos através do seu poder, que é absolutamente limitado. Deus pode todas as coisas. Por essa razão, o próprio Deus afirma: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Já a sua glória, queridos, é o cumprimento do seu plano. Tudo aquilo que Deus faz visa mostrar a cada um de nós quem Ele é. Ele quer que nós compreendamos quem Ele é. E tudo o que existe no universo, cada planta, cada pedra, cada animal, cada ser humano, tudo foi criado para exaltar a glória de Deus. Mas a pergunta mais importante de hoje é aquela que nós temos que individualmente responder. E ela está relacionada às implicações que a minha compreensão tem sobre o que é o reino de Deus, o que é o seu poder e a sua glória. E afinal, queridos, como viver pelo reino de Deus? Como podemos viver através do seu poder? E como podemos viver para a sua glória? Em outras palavras, como viver uma vida plena? Como viver uma vida de realização plena? Jesus Cristo, certa vez, quando por esse mundo andou, Ele afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Percebam bem que Jesus não diz: eu vim para que tenham uma religião. Não. Ele afirmou: eu vim para que tenham vida. Mas as pessoas já viviam antes de Jesus Cristo, não? O que Ele queria dizer com isso? A grande maioria das pessoas, queridos, não vivem. A grande maioria das pessoas apenas existem. Levantam-se pela manhã, vão para o trabalho, voltam para casa, assistem a novela das 8, vão para a cama. Levantam pela manhã, vão para o trabalho, voltam para casa, assistem a novela das 8, vão para a cama. E esse ciclo permanece. Quando podem, vão a uma festinha com os amigos no final de semana. E assim a vida continua. E alguns pensam: isso é que é vida. Isso é que é vida? Na realidade, que eles não estão vivendo. Estão apenas existindo. E isso principalmente porque tudo o que fazem para si mesmos. Não vivem, apenas existem. Cristo afirmou que Ele veio a esse mundo para que você, para que eu pudéssemos ter vida. Vida real, vida abundante, vida plena. A vida que Deus sonha que cada um de nós tenhamos. Só que cada um de nós, queridos, necessitamos de algo bem maior do que aquilo que nós mesmos podemos encontrar. Nós necessitamos de significado para a nossa jornada nesse mundo. O significado que aqueles dois irmãos tentavam buscar. E queridos, a boa nova de hoje é que há uma razão. Há uma razão para que você busque significado para a sua vida. E essa razão é centrada no reino, no poder e na glória de Deus. Afinal, como viver uma vida de realização plena?
Eu sugiro a vocês nesse momento que o primeiro passo é vivendo pelo reino de Deus. Nós precisamos, queridos, não apenas compreender, mas de fato nós precisamos viver pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja cristã de Tessalônica da seguinte forma: com base em nossa própria experiência, explicamos a vocês como ter vidas dignas do Deus Ele está chamando para participarem do esplendor de seu próprio reino. Eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar pensando, mas afinal, pastor, o que significa participar do reino de Deus? Me permitam dizer a vocês o que é. Significa, queridos, fazer a vontade de Deus. Significa colocar as prioridades de Deus como as suas prioridades. Significa transformar a sua agenda, a que ela seja como a própria agenda de Deus. Significa que a partir desse momento você se importará com as coisas que são importantes a Deus. E geralmente o homem se importa com tudo, menos aquilo que é importante a Deus. Por exemplo, no seu maior discurso, no seu maior sermão, quando Cristo por esse mundo andou, é conhecido como o Sermão da Montanha. E você encontra no 5º e 6º capítulo do Evangelho de Mateus. Nesse sermão, grande parte dos seus ensinamentos, Cristo fala sobre a preocupação. E Jesus apresenta diversas razões pelas quais não deveríamos viver preocupados. E ele menciona questões relacionadas com aquilo que comemos, nosso alimento. Questões relacionadas com aquilo que vestimos, a nossa roupa. Questões relacionadas com os nossos relacionamentos. Questões relacionadas com segurança, felicidade, sobre o futuro. Só que ao final desse discurso, ele termina essa sessão dizendo, de maneira clara: Ele, Deus, lhes dará todas estas coisas. Tudo. Tudo. Só que antes ele nos aconselha: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E aqui, queridos, existe uma condição. Se colocamos o reino de Deus como prioridade em nossa vida, todas as demais coisas que necessitamos, Deus suprirá, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua bondade. Em outras palavras, Deus afirma que se a sua prioridade é o seu reino, você não precisa se preocupar com coisa alguma. Se a sua prioridade é o reino de Deus, você não tem com o que se preocupar. Você não tem que se preocupar com a sua felicidade, porque ela virá. Deus afirma que Ele cuidará de nossa vida, se Ele for o número 1. Se Ele ocupar a pole position na sua mente, no seu coração. E aqui, queridos, vai um segredo. Tudo aquilo que você deseja que Deus abençoe em sua vida, coloque em primeiro lugar. Se há uma área na sua vida que você deseja a bênção de Deus, coloque essa área em primeiro lugar. E aqui um conselho àqueles que namoram. Se você quer que Deus abençoe o seu namoro, coloque o seu namoro em primeiro lugar nas mãos de Deus. Se você quer que Deus abençoe você nos seus estudos, coloque-o, Deus, em primeiro lugar na sua vida escolar. Se você quer que Deus abençoe o seu trabalho, coloque-o em primeiro lugar no seu trabalho. Se você quer que Deus abençoe as suas finanças, coloque-o em primeiro lugar no cuidado do seu dinheiro. Tudo aquilo que Deus é o primeiro na sua vida, Deus o abençoará. Buscai primeiro, diz Jesus Cristo, o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O verbo diz serão. É uma certeza. Se você se entregar,
Se você se submeter, Deus o abençoará. Hoje, de uma maneira muito especial, nós temos aqui entre nós um amigo, um convidado, que fiz questão de convidar a que ele pudesse falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, demonstrando a vocês a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Dr. Milton Soldani Afonso, por favor. É uma alegria poder recebê-lo. Dr. Milton aceitou o convite de estar conosco nessa tarde. Boa tarde, doutor. Alegria tê-lo aqui conosco, alegria. Por favor, sente-se aqui um instantinho. Aqueles que ainda não conhecem o Dr. Milton, um homem que tem dedicado sua vida a Deus, uma pessoa que de uma forma especial tem sido usado por Ele. E dentre as dezenas de empresas que o Dr. Milton Afonso possui, quem sabe duas que são as mais conhecidas é a Golden Cross e a Unisa, aqui em São Paulo. Dr. Milton, por favor, de maneira singela, direta, diga-nos um pouquinho sobre a sua origem. Quem era o senhor há muito tempo atrás? Conte pra gente. O senhor não acreditará. Eu nasci num lar paupérrimo, um casebre, onde não tinha água corrente, não tinha instalações sanitárias. E minha mãe trabalhava duramente lavando roupa e à noite fazia doce. Eu no dia seguinte, descalço, ia vender doce no meio da rua. Mas um dia ela sonhou em educar esse menino. Ela falou assim: a única maneira de eu tirar meu filho dessa miséria é educá-lo. Através da educação. E ela me mandou aqui para São Paulo, eu lá de Minas, peguei o trem de segunda classe. Viajei dia e noite, ela dava 2 dias. Eu cheguei aqui no colégio de São Paulo, o antigo colégio adventista brasileiro, e comecei a ali ver outros jovens prósperos. E eu me lembrando da minha casa, eu falei assim: se Deus me abençoar, eu vou também ajudar outros jovens a sair dessa miséria. O senhor fez um plano com Deus, então? Um plano com Deus. Se o senhor me abençoar, eu vou ajudar outras pessoas. E comecei então a mandar 2, 3 jovens para estudar. O senhor estudava e ajudava outros a estudar? No ano seguinte mandei 6, depois mandei 15, chega uma época que eu estava mandando 6 mil jovens por ano, gastando 5 milhões de reais por mês. Ajudando esses jovens a estudar. 60 mil jovens. Deus foi lhe dando bênçãos e o senhor compartilhando as bênçãos com eles. Dr. Milton, o senhor estava me mencionando há pouco tempo atrás ali situações da sua vida. Diga para nós aqui, o momento em que o senhor chegou e disse: aqui não tenho como sair. Momento de dificuldade tal que o senhor pensou: se Deus não atuar, eu não tenho mais futuro. E esse momento na qual o senhor disse: Senhor, tu és o primeiro. A vida tem isso, tem altos e baixos. Na minha vida comercial, eu sempre fui muito ambicioso e crescendo. Eu cheguei até o império na mão. Mas chegou um momento que eu atravessei uma situação muito difícil, a situação econômica do país, congelamento de preços, e a minha firma estava falida. Eu estava devendo 200 milhões de reais a bancos, e já tinha colocado 70% da minha arrecadação para levantar dinheiro, porque eu não tinha mais nada para dar de garantia. E depois eu recebi um ultimato dos bancos: ou paga a conta até a próxima semana, senão vão se decretar a falência da empresa. Não tinha saída. Numa sexta-feira, eu recebi no meu escritório uma pessoa que eu nunca vi falar nela, representante de uma das maiores empresas do mundo. E a minha secretária falou: tem um fulano aí querendo falar com o senhor, um americano. Eu mandei entrar no meu escritório, lá na minha mesa, conversando com ele. Falou: a nossa companhia estava indo para o Brasil e se viu na Golden Cross uma possibilidade de entrar forte no mercado. Eu sabemos que o senhor está atravessando uma certa dificuldade, mas nós vamos comprar 65% da empresa, vamos pagar todas as dívidas e depois prosseguiremos. Uma pessoa que o senhor nunca tinha visto antes na vida. Eu não esperava. Uma sexta-feira, eu só podia esperar até a próxima terça-feira. Se chegasse terça-feira, eu estava falido. Uma das maiores companhias do mundo, que não me conhecia, injetou 490 milhões de dólares na minha empresa. E depois eles fizeram um contrato comigo que em 3 anos eles pagariam tudo, saneariam a empresa
e ficaria meu sócio, sempre tivesse falado, leva de graça. Eu teria dado de graça. Só para mim. Lembra esse negócio. Depois de 2 anos me procuraram, doutor, mudou a direção na América e tal. Nós queremos sair do Brasil e queremos devolver a empresa para o senhor. Os senhores não devem mais nada. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar os senhores. Eu falei, não, quando os senhores puderem pagar, os senhores pagam. Fico com esse crédito aí. E foram embora com eu devendo 490 milhões. Depois de uns 6 meses voltaram. Não, no nosso balanço está criando problema esse crédito aí. Deixa para lá, né? Queremos doar isso para o senhor. Falei, mas não posso doar. O senhor compra. Sabe quanto eu paguei por os 490 milhões? $1.000. Fiquei com uma empresa saneada. Deus é maravilhoso. A decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Dr. Milton, muitas pessoas aqui estão no começo da sua vida. Se o senhor fosse nesse momento dizer, ou dar um conselho especial a eles, aqueles que estão assistindo nossa programação, em colocar Deus como primeiro lugar, o que o senhor diria? É o seguinte, há pouco tempo eu estive visitando Israel, eu gosto muito de viajar pelo mundo, esse país. Eu fui à Jordânia, na capital da Jordânia, fui visitar o museu lá de Amã. Interessante, vi um rolo, porque o rolo do Mar Morto, né? Tudo escrito em pergaminho, 200 anos antes de Cristo, portanto 2.000 anos. Eu vi um rolo estranho. Esse rolo era de cobre, o mapa da mina. Eles que tentaram abrir o rolo não conseguiram, porque já estava meio deteriorado, com 2.000 anos de existência. Então mandaram para Londres, os cientistas lutar, conseguiram abrir e descobriram que tinha dentro. Tinha um mapa da mina. Já gastaram milhões de reais, de dólares, e não descobriram. Então nós temos de graça. Temos um livro onde Deus, o Criador do Universo, diz assim, provai-me. Ser fiel. Eu vou abrir a janela do céu sobre vocês. Você vai dizer, chega, não é o que Deus tem feito comigo. Quanto mais eu dou, essa empresa que estava há poucos anos falida, chegou agora no final do ano, cidadão, com $1.250.000. Eu não quis vender. Então Deus tem sido maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, estou completando quase 90 anos, uma esposa querida. Deus é maravilhoso. Provai-me também. Quer dizer que o senhor disse que o mapa da mina é esse? Em Malaquias. Esse é o mapa da mina. Maravilha. Dr. Milton Alfonso, uma vida dedicada ao serviço do Senhor, colocando em primeiro lugar. Muito obrigado pelo seu exemplo, dedicação. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Queridos, há uma palavra que expressa bem toda vez que você coloca qualquer coisa ou alguém em primeiro lugar ao invés de Deus. Sempre quando você coloca algo ou alguém em primeiro lugar ao invés de Deus, sabe o que é? Idolatria. Deus afirma em sua santa, eterna e imutável lei, não terás outros deuses diante de mim. Mas então quais são os seus ídolos, né? Quais são os seus ídolos? Você pode estar pensando, mas pastor, eu não tenho adorado ídolo nenhum na minha vida. Será? Tudo. E aqui, queridos, não há como ser mais direto. T-U-D-O. Tudo. Tudo que ocupa o lugar que pertence só a Deus em sua vida é idolatria. Mas o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Existem ao menos 5 áreas. Eu quero mencionar de forma breve a vocês. 5 áreas da nossa vida que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. E a primeira delas são os nossos desejos, nossos interesses. Coloque Deus em primeiro lugar naquilo que você deseja. Isso significa ter Deus em primeiro lugar nos seus hobbies, nas suas amizades, na sua profissão, no seu entretenimento, na sua família, na sua profissão, na sua empresa, em tudo. Coloque Deus em primeiro lugar, em todas as suas decisões, em todos os seus interesses, em todos os seus sonhos. Ouçam com atenção o conselho que nós encontramos na palavra de Deus. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu
do seu coração. Deleitar-se no Senhor implica tê-lo sempre como prioridade na nossa vida. E diz a palavra de Deus que Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Uma segunda área que nós devemos também colocar Deus em primeiro lugar são os nossos relacionamentos. Quando Deus é o primeiro, Ele nos abençoará diretamente nos nossos relacionamentos humanos. Bênçãos no namoro, bênçãos no noivado, bênçãos no casamento, bênçãos na educação dos filhos. Muitos sofrem profundamente nos seus relacionamentos pela simples razão que Deus não ocupa a principal posição na sua vida. E é nessa área, queridos, que ao colocar Deus como prioridade, nós vemos em prática o conselho do apóstolo Paulo, que diz: tenham sempre o bem como alvo entre vocês mesmos e no mundo em geral. Estejam sempre felizes na fé. E há duas outras áreas que nós devemos também colocar Deus em primeiro lugar, relacionadas com o nosso tempo e as nossas finanças. E aqui você pode perguntar: por que eu coloquei as duas juntas? Tempo e finanças. Simples. Naquilo que mais investimos, nosso tempo e o nosso dinheiro, é aonde está o nosso coração. É lá que está a nossa prioridade. Jesus Cristo, Ele mesmo afirmou: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. E por favor, não compreendam mal o conselho de Cristo aqui. Cristo não está condenando aqueles que trabalham duro para ter uma vida melhor. Não, não. Ele está condenando aqueles que colocam o trabalho e o dinheiro em primeiro lugar. É uma simples questão de prioridade. Porque o mesmo Cristo diz que ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui está um ponto importante, queridos, se vocês me permitem ser direto. Independentemente daquilo que você diz que é prioridade na sua vida, aonde você gasta seu tempo e seu dinheiro determina o que está em primeiro lugar. Você quer saber qual é a sua prioridade? Pegue sua fatura de cartão de crédito, o canhoto do seu talão de cheques. Lá você verá quais são as suas prioridades. E esse, queridos, é um dos propósitos que está por detrás do interesse de Deus, que nós revertamos a Ele o nosso melhor. Afinal, tudo vem de suas mãos, tudo. Não é mesmo? Tudo. Nosso tempo, nossos primeiros momentos de cada dia em comunhão com Deus, nossos recursos financeiros, a primeira parte dos nossos rendimentos em fidelidade e agradecimento a Deus. E finalmente, uma outra área que tanto precisamos permitir que Deus ocupe o primeiro lugar é quando nós nos deparamos com problemas. Queridos, nós precisamos nos voltar a Deus sempre, em primeiro lugar, quando somos confrontados com dificuldades. Só que em muitas situações, quando os problemas surgem, Deus não ocupa o primeiro lugar. Como podemos ter essa certeza? Porque geralmente nós tentamos todas as outras alternativas antes de buscar a plena direção de Deus. Muitos, quando se deparam com problemas, fazem tudo o que podem. E no final dizem: agora não tem mais nada para fazer a não ser orar. Quem sabe agora, quando ficou praticamente impossível, a única coisa que nos resta é orar. Talvez Deus atue. Queridos, agora que a situação não tem mais esperança, tentam a Deus. Orar, queridos, não pode ser a última alternativa. Pelo contrário, orar deve ser sempre a nossa primeira atitude, nossa primeira escolha. Colocando nossos desejos, nossos relacionamentos, nosso tempo, nossas finanças e nossos problemas nas mãos de Deus, queridos, significa viver pelo seu reino. Porque assim fazendo, nós estaremos colocando Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas a Bíblia também afirma que para viver uma vida de realização, uma vida de submissão à vontade de Deus, só será possível se nós também estivermos vivendo pelo poder de Deus, através do seu poder.
vivendo pelo seu reino e agora vivendo através do seu poder. A Bíblia diz que o reino de Deus não é só falar, é viver através do poder de Deus. E aqui, queridos, é importante ressaltar algo. Deus está sempre pronto a sustentar aqueles que vivem em total dependência dEle. O problema é que nós queremos depender de nós mesmos. Vou repetir. Deus está sempre pronto a derramar suas bênçãos sobre aqueles que dependem dEle. Deus abençoa aqueles que esperam pela intervenção divina. E você, o que você está esperando? Hein? De verdade. O que é que você está esperando que Deus realize na sua vida? O que você esperou essa semana? O que você espera que ocorra na semana que vai se iniciar? Será que você crê nisso? Deus deseja que nós vivamos, queridos, pela fé. Certa vez, ao ser abordado por 2 cegos que suplicavam por cura, Jesus se aproxima e Jesus Cristo pergunta a eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E em seguida Jesus se aproximou e, tocando os olhos daqueles 2 homens, Cristo disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Queridos, Deus deseja que nós vivamos pela fé. E você, vive pela fé? Vive dependendo do poder de Deus na sua vida? E aqui vai um outro importante segredo. Um segredo espiritual. Quanto mais você depender de Deus e do seu poder, mais Ele o abençoará. Se você depende de Deus só um pouquinho, você receberá só um pouquinho do seu poder. Mas se você depender de maneira concreta, de maneira real de Deus, Ele atuará de maneira concreta, Deus atuará de maneira real na sua vida. E a Bíblia, queridos, afirma de uma maneira direta a nós: Deus é. Esse é um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. E eu creio que a experiência que o Dr. Milton menciona a nós prova de maneira clara isso. Deus é capaz de fazer muito além do que podemos sequer imaginar. Deus está aqui afirmando, queridos, que Ele pode. Queridos, Deus pode fazer em um dia muito mais do que aquilo que você vai fazer em toda a sua vida. Por essa razão, nunca é tarde. Nunca é tarde para uma entrega completa e total a Deus. Nunca é tarde para depender completamente dEle. Eu estou muito velho. Para mim não tem mais jeito não. Pastor, já fiz tanta coisa errada na minha vida. Queridos, nunca é tarde para entregar-se completamente a Deus. Para mim, de uma maneira marcante, foi ver uma entrega na minha família. A grande maioria de vocês pôde presenciar isso. Depois de 42 anos, orando pelo meu pai, no último mês de maio tive a oportunidade de participar da entrega completa dele ali naquele tanque batismal. Depois de 42 anos, uma pessoa já com idade avançada, ele entregou-se completamente a Deus. Queridos, nunca é tarde demais. Mas como é que eu posso receber, de maneira real, como é que eu posso receber o poder de Deus na minha vida? Hein? Existem, queridos, pelo menos 2 maneiras diretas. A primeira delas, através da oração. A oração é um meio de conectar nossa vida com o poder de Deus. Muitos já ouviram que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. O poder, queridos, da nossa vida espiritual
vem através da oração, da nossa conexão com Deus. No livro de Tiago, no Novo Testamento, nós encontramos que a oração de um justo, ouçam bem, é poderosa e eficaz. Se você se sente fraco, você não está orando o suficiente. Simples. Se queremos o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos orar cada vez mais. E uma outra forma, queridos, de receber o poder de Deus na sua vida, além da oração, é através da obediência, pela fé. Se eu perguntasse para vocês, quantos gostariam de ver um milagre? Talvez todos vocês levantariam suas mãos. Todos querem ver algo assim, algo sobrenatural. Mas como é que Deus realiza um milagre na nossa vida? Como Deus realiza um milagre? E aqui vai outro segredo. Deus opera milagres quando você dá o primeiro passo, pela fé. Queridos, há muitos relatos bíblicos que confirmam essa realidade. Um deles é o momento em que o antigo povo de Israel se aproximava da terra prometida. E faltava a eles traspassarem o último obstáculo, que era a travessia do rio Jordão. Josué já era seu líder, Moisés havia morrido. E Deus chama o povo. E Deus basicamente diz para eles o seguinte: escuta, vocês confiam em mim? Sim, confiamos, Senhor. Está vendo o rio aí? Estamos vendo. A ordem de Deus foi só essa: andem. Senhor, mas não abriu ainda. Andem. Andem. Eles tinham um ritual todo especial em que os sacerdotes, os líderes espirituais, iam à frente segurando a arca do concerto em que os 10 mandamentos estavam dentro. E a ordem de Deus foi: andem em direção ao rio. E o rio continuava exatamente da mesma forma. Mas ouça um relato bíblico, queridos. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, pararam-se as águas que vinham de cima. Somente no momento que eles tocaram o pé na água, a água parou. E eu fico imaginando o primeiro sacerdote, o que estava ali na frente. Anda, eu estou na frente. Anda, estou andando. O Senhor abre esse negócio aí. Se eu estou chegando, falta um passo, Senhor. E agora, levanta a perna ou não? No momento que o sacerdote toca a água se abre. Isso aqui é o ponto principal. Se você quer ver o poder de Deus atuando na sua vida, obedeça em fé. Dê o primeiro passo. E não é você que precisa esperar por Deus. Não. É Deus que está esperando por você. Deus espera pelo primeiro passo de sua parte. E, queridos, uma outra forma de receber o poder de Deus na nossa vida é através da perseverança. Nós recebemos o seu poder através da oração, através da decisão de obedecer a Deus mesmo diante das improbabilidades, e também quando nós somos perseverantes, através da perseverança. Nós recebemos o poder de Deus quando nós não desistimos. Recebemos o poder de Deus quando nós não desanimamos. Para que Deus possa fazer com que a sua fé cresça. A sua fé precisa, querido, ser exercitada. E nada melhor do que provas, dificuldades, para que a sua fé seja cada vez mais forte. Se você perseverar, Deus o abençoará. E Paulo afirma: sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como viver uma vida de realização plena em Deus? Vivendo pelo seu reino. Vivendo através do seu poder. E finalmente, vivendo para a sua glória. Como é que eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? E Paulo
nos ajuda a compreender o que isso significa quando ele escreveu. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pastor, o que isso significa? Não entendi. Simples. Significa ter o seu estilo de vida plenamente de acordo com aquilo que Deus espera de você. Assim agindo, você vai estar vivendo para a glória de Deus. Mas eu te pergunto, hoje, nesse momento, você está vivendo para a glória de quem? Alguns vivem por glória própria. Alguns vivem pela glória do namorado ou da namorada. Outros vivem tentando ser aquilo que seus pais sonhavam. E pensam que assim agindo, vivem para a glória de seus pais. Só que você, queridos, não está nesse planeta para realizar os desejos dos seus pais. Não. Você não está nesse planeta para realizar os seus desejos. Ou os desejos do seu marido. Ou os desejos da sua mulher, do seu patrão. Os desejos da sua empresa. Não. E você não está nesse planeta para realizar os desejos do seu coração exclusivamente. Você está aqui para realizar o desejo do coração de Deus e viver para a glória do seu Criador. O problema é que muitos vivem por outras causas inferiores. E todas essas causas, mais cedo ou mais tarde, vão te decepcionar. Irão nos decepcionar. Muitos vivem pelo seu emprego. Só que você pode perder o seu emprego da noite para o dia. Outros vivem pela sua empresa. Só que também pode ficar sem ela. Outros vivem por sua conta bancária. Só que em um investimento errado você pode perder todos os seus recursos financeiros. Querido, somente há uma causa digna de nossa entrega total. Para a honra e glória de Deus. Porque Ele nunca nos decepcionará. Mas como é que eu posso viver? Como posso eu viver para a glória de Deus? 2 aspectos. Estenda amor a outras pessoas. A Bíblia afirma: acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo acolheu calorosamente vocês. E então Deus será glorificado. Hospitalidade traz glória a Deus. Ser amigável, ser bondoso, ser generoso, ser amoroso, tudo isso traz glória a Deus. E uma segunda forma é: compartilhe o amor de Deus com outras pessoas. Também nós encontramos na palavra de Deus: quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, maior número haverá para agradecer-lhe sua grande bondade. E mais ainda, o Senhor é glorificado. E aqui, queridos, Paulo não está falando em compartilhar o amor de Deus para que as pessoas sejam ganhas por uma religião. Precisamos compartilhar o amor de Deus para que pessoas possam ser ganhas para Cristo. Vivendo pelo reino de Deus. Vivendo através do poder de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Queridos, essa é a única forma de viver uma vida de realização plena. Essa é a única forma de viver refletindo a vontade de Deus, assim como Ele mesmo expressou no Pater Remon. Pois lá a vontade de Deus é apresentada. E é por isso que Cristo nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje você sabe o que fazer. A pergunta é: você fará? Você decidirá viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pater Remon, do Pai Nosso, na sua vida. E queridos, esse é um momento de entrega. Esse é um momento de submissão. Esse é o momento em que Jesus Cristo lhe faz um convite especial. E eu gostaria que você mais uma vez meditasse nas extraordinárias palavras dessa prece. Essa prece que expressa a nós como seres humanos o que precisamos fazer para viver conectados com esse Deus. Estamos neste momento terminando a mensagem de hoje, essa série. Do profundo do meu coração espero que você, ao sair daqui, encontre na oração de nosso Senhor Jesus Cristo, na prece do Pai Nosso, tudo aquilo que você sempre buscou, para que você possa ser uma nova pessoa. E quem sabe que hoje você deixe de simplesmente existir. E que a partir de hoje você comece a viver. Deus eterno, Criador dos céus, da terra, do mar, de todas as coisas do universo, nosso Pai, Pater Remon, Pai Nosso, entrego a Ti minha vida. E quem sabe muitos de nós nesse momento também sentem o mesmo desejo de dizer-te: Senhor, a Ti eu entrego minha vida. Ajuda-me a fazer e cumprir Tua vontade, e que eu possa sempre tê-lo como meu Pai, o Pai que me guia, o Pai que me sustenta, o Pai que me protege, o Pai que me ampara, o Pai a quem pertence o reino, o poder e a glória. Senhor, tome-nos em Tuas mãos e guie-nos a que possamos nessa terra viver e uma vida de realização, uma vida de abundância, uma vida plena ao Teu lado.
E esse, bom Deus, é o nosso sincero desejo, nossa súplica e nossa prece, em nome e pelo amor daquele que nos ensinou essa extraordinária e maravilhosa prece, teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor.